Era do Áudio. A rádio dá esta experiência, tu consegues fazer um audiodrama, consegues fazer uma radionovela, tu consegues ler notícias. A tua voz é a tua marca. Que é a nossa voz que lá está. É o cliente, é a marca do cliente, mas também é a nossa marca. E hoje eu vou te levar para Portugal e para o Reino Unido para conhecermos mais sobre a profissão de locutor nesses países. E se você é um dos meus ouvintes de Portugal, finalmente eu tenho um episódio mais local para você, pois hoje a minha convidada é portuguesa. Mas antes de eu chamar ela, quero te pedir para avaliar a Era do Áudio no seu agregador de podcast favorito. Me deixe uma review ou dá 5 estrelinhas se estiver ouvindo pelo Spotify. Assim, esse podcast ajuda mais pessoas e eu continuo criando conteúdo para você. A minha convidada é a Teresa Silva, uma voz conhecida e reconhecida aqui em Portugal. A Teresa tem mais de 35 anos de carreira, é uma pioneira em diversos segmentos e uma profissional extremamente versátil, com portfólio em dublagem, audiolivros, locução publicitária, rádio e TV e muito mais. Teresa Silva, muito obrigada por aceitar o meu convite, é um prazer falar contigo. Obrigada isto é uma honra para mim, Ananda, obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina. Teresa, bom, a tua bio, né, é extensa, né, já fizeste muitas coisas e eu gostaria de saber como é que foi que houve esse despertar para trabalhar com voz, com comunicação, com locução, como que isso começou na tua vida? Olha, nós lá em casa ouvíamos muita rádio, ainda hoje. Eu quando era miúda, os meus pais tínhamos um rádio enorme, preto, em cima do frigorífico e nós ouvíamos muita rádio, não havia televisão ainda na altura. Eu recordo-me que eu tive televisão em casa, eu tinha para aí dos meus 6 para os 7 anos. Até lá era tudo rádio. E nos meus serões de criança, nós ouvíamos rádio, comentávamos o que se passava na rádio, ouvia-se as radionovelas, os radiodramas, e a rádio era a nossa companhia de noite e de dia. Completamente. Aliás, ela é hoje em dia e sempre, isso nunca vai passar de moda, o nosso kit de emergência. Desde que nós tínhamos um rádio a pilhas, ele é sempre o melhor meio de termos informação do que é que se passa no mundo. E, portanto, o rádio para mim é imortal. Foi através desta forma de estar e de ser dos meus pais, que ainda hoje, com quase 80 anos, têm, e foi engraçado que há 3 anos nós mudámos de casa e não tínhamos ainda internet nem televisão em casa e os serões nos primeiros meses foram passados à lareira justamente a conversarmos e a ouvirmos rádio. Portanto, foi o ir um bocadinho lá para trás, muitos anos, não é? E recordarmos coisas e falarmos de outras e ganharmos tempo, porque eu acho que a rádio dá-nos o tempo que nós não temos quando estamos à televisão. A televisão também é muito boa, noutras circunstâncias, mas a rádio dá-nos sempre mais tempo, mais espaço, até para pensar. E eu comecei aí, depois aos meus 15 anos, houve uma amiga minha, eu imitava as vozes todas dos locutores, um entrava e eu saía e miúda, inocente, ficava à espera quem é que entrava e quem é que saía, depois vinha a publicidade, distraía-me com a publicidade, que era ótima na altura, muito gira, publicidade cantada, teatralizada, muito engraçada a nossa publicidade há uns anos atrás, e eu tentava ali, ficava distraída para a publicidade, depois entretanto entrava o locutor e eu pensava, mas de onde é que ele entrou? Como é que ele entrou aqui para dentro do rádio? Portanto, a inocência, não é? Depois aos 15 anos, houve uma amiga minha que me convidou para fazer um casting na Rádio da Terra, onde eu nasci, no Cartacho, e a partir daí foi sempre a andar. Pronto, eu fiz o casting, toda a gente bateu palmas, a coisa parece que correu muito bem. Um casting muito rigoroso, onde eu tinha de falar português corretamente, inglês, francês, espanhol, pronto, todas as línguas que eu dominasse. E tinha que ter também técnicas de improviso, que na altura sabia lá o que era aquilo, não é? Storytelling, não é? Com narrar uma história, contar uma anedota, estar numa situação de emergência, num fogo, portanto, e eu tinha que... houve uma coisa muito engraçada que me fizeram nesse primeiro casting, foi ler uma notícia e pegaram-me fogo à folha. Fogo? Sim, a folha? Sim, Nossa. e eu tive que me desenrascar.
portanto a folha estava a pegar fogo, eu ia lento, até me queimar os dedos, não é? E tive que me desenrascar, foi muito giro, desenrasquei, não entrei em pânico e pronto, e no fim recebi uma grande salva de palmas de todos os diretores e o resto dos locutores que estavam por lá e pensei, olha, isto deve ter corrido muito bem. Pronto, depois as rádios oficializaram, eram piratas na altura, oficializaram e pronto, e a partir daí foi sempre a andar, e a televisão veio depois e a voz off veio depois e pronto, e foi sempre mas a rádio de facto ainda hoje é a minha paixão, não é? O meu grande amor da minha vida profissional. E essa escuta desde criança é uma das coisas que mais te formaram na locução, porque pronto, a escuta, né, ajudou-te a adquirir as skills necessárias, imagino eu, né? Com certeza, ainda hoje quando eu dou formação aos meus formandos, há uma das coisas que eu digo, a percepção auditiva é muito importante. Temos que ter percepção auditiva não só dos nossos colegas, e quando o cantor, por exemplo, começa a ter uma referência de um outro cantor, um locutor também tem que ter uma referência. Eu tive as minhas referências. E ter a percepção auditiva do trabalho que nós estamos a fazer. É muito importante fazer a escuta do nosso trabalho, para nos podermos corrigir, para percebermos o que é que está menos bem, para percebermos o que é que podemos melhorar. É muito importante, a percepção auditiva é das coisas mais importantes para a locução. Sem dúvida alguma, Nanda, que dá-te ferramentas para tu seres uma boa locutora, sem dúvida alguma. E já fizeste audiolivros, locução, assim, relaxamento, meditação, rádio, TV, locução publicitária. Qual desses tipos de locução te dá mais prazer hoje em dia? Quando começo na rádio, eu adoro rádio, já o disse, mas depois na televisão eu dediquei muito aos documentários, à narração, ao documentário, porque era uma das coisas que eu tenho uma voz grave e portanto era uma das coisas que me chamavam muito para fazer. E publicidade também, e dobragens mais tarde. Fiz o primeiro CD de relaxamento em Portugal, que era o Moods, e pronto, desenvolvi mais a minha área para trabalhos com voz mais grave e agora mais recentemente para os audiolivros, mas muita parte da narração. Agora eu tenho no meu aparelho vocal uma flexibilidade que me dá este poder, porque a voz é um poder, de tu andares entre os teus graves, os médios e agudos. E portanto isto é uma paleta de cores que tu podes experienciar e que deves experienciar nesta área. Porque se te pedirem, olha, agora tens que fazer um bonequinho lá para as bonecas espanholas, e olá, como estás a ver? Não? E tens que agudizar a tua voz. Ou os anúncios, por exemplo, de Espanha, especialmente os que vêm de brinquedos do Natal, as vozes espanholas são todas muito agudizadas. E então nós temos que sempre ouvir a banda original para sermos semelhantes à voz que vem do original. Portanto, se é uma espanhola, eu tenho que sempre agudizar um bocadinho mais a minha voz. Ao fazer a dobragem. Ao fazer a dobragem desse anúncio, desse comercial, não é? Portanto, eu aí teria que fazer, e a boneca doutora, não sei o quê. Pronto, e tenho que agudizar um bocadinho mais a voz. Portanto, esta flexibilidade vocal tu vais ganhando com o tempo, mas claro, se tu me disseres, olha, mas o que é que tu realmente mesmo gostas? Eu gosto de tudo o que tenha a ver com voz. Gosto muito dos documentários, é de facto uma das coisas que me dá imenso prazer eu ver as imagens fabulosas que os realizadores fazem e depois transformá-las para alguém, é fantástico. Assim como os audioguias. Ainda há pouco tempo eu gravei para o Museu de Grândola e o Museu do Whisky na Irlanda, Museu de Grândola, em Grândola, Portugal, e o Museu do Whisky na Irlanda, e é fabuloso porque quando tu estás num audioguia estás a narrar o que é que a pessoa está ou vai ver ou o que é que aconteceu, e é engraçado que o meu técnico dizia-me, eu parece que estou lá, isto dá-me vontade de ir mesmo ao museu. E é isto que nós queremos quando fazemos um audioguia, não é? É a inclusão da pessoa dentro daquela época, por exemplo, no caso do museu, ou da história que se está a narrar e que se está a contar. É o envolvimento, é o contacto, é a ponte que se vai. Nós, quando fazemos rádio ou quando fazemos uma narração, um documentário, as pessoas que ouvem, e um audiolivro, ouvem todas elas, todo o tipo de trabalho de locução, ouvem individualmente. Nós podemos estar em grupo todos, mas nós ouvimos todos individualmente. E, portanto, tu estás a falar para aquele ouvido. E isso é fantástico. Quando tu consegues fazer esta ponte com aquela pessoa que está a ouvir-te, são às vezes milhões e milhões, não é? É muito, muito importante. É muito importante. E eu adoro isso. As audiodescrições, que também já fiz, que não têm tanta interpretação, porque quem vai interpretar é o cego, não é? A pessoa com dificuldade visual. Aí já temos que ser um bocadinho mais neutros, mas ainda assim é um desafio muito interessante. É engraçado, porque a última
última audiodescrição que eu fiz, o dono do museu dizia-me, mas ponha lá um bocadinho de emoção, mas eu não posso pôr. Mas fica tão bonito. Mas não posso, porque a audiodescrição não é isto. E como tu sabes, Ananda, no Brasil a audiodescrição está extremamente desenvolvida. Em Portugal, por exemplo, está agora a começar. Aqui em Inglaterra está muito também à frente. Mas em Portugal ainda está numa fase embrionária. E, portanto, as pessoas às vezes não entendem isto. E é preciso explicar-lhes. Uma audiodescrição nunca pode ser interpretada. Portanto, nós temos que dar, mas dê lá um rezinho à sua voz. Ok, então eu lá tentei fazer aquilo um bocadinho neutro, porque o cliente quase sempre tem razão, fazer aquilo um bocadinho neutro, não é? E dar-lhe ali um arzinho da minha graça, como se costuma dizer. Mas sim, é de facto a narração é uma das coisas que eu mais gosto, depois fazendo também, obviamente, algumas dobragens, não todas, algumas, porque eu também estou numa fase em que escolho aquilo que eu quero fazer. Saliento muito que é ética profissional, o saber estar com o técnico, o saber estar com o estúdio profissional, o saber estar com o cliente, o saber estar com o colega, como é que se responde às pessoas, como é que se diz não. Muitas vezes não é aquilo que nós dizemos, mas a forma como nós dizemos. Nós estamos em comunicação, portanto temos que ter este cuidado, temos que ter respeito pelas pessoas. Antes de sermos um bom profissional, temos, acima de tudo, ser um bom ser humano, definitivamente. E isso é uma das coisas que eu incuto muito nas minhas formações. Portanto, pronto, é por aí, não é? É um bocadinho... A minha trajetória é toda por aí e hoje em dia eu acompanho muito isto, a minha ética profissional, portanto, permite-me que eu escolha os trabalhos que quero fazer, sem dúvida. Isso também envolve não trabalhar para marcas que são competidores diretos, por exemplo? Claro que sim. Eu sou voz da Caixa Geral de Depósitos em França, posso sê-lo em Portugal, não é? Mas se calhar não me faz sentido nenhum eu ser do Santander não faz sentido, ou da Caixa Agrícola, a menos que tenham um contrato de exclusividade, porque isto é outra das coisas. Os nossos locutores hoje em dia não trabalham muito com contratos, especialmente em Portugal. Cá no Reino Unido já se começa a trabalhar um bocadinho, nos Estados Unidos trabalha-se imenso com contrato, no Brasil não sei como é que é, mas devemos trabalhar com contratos. E a parte legal da locução é uma coisa que se deve ter em conta, ok? Eu, por exemplo, tenho uma formadora que dá essa parte de fiscalidade e de lei num curso que vai acontecer, que é um curso avançado de locução que vai acontecer a partir de novembro, e onde um dos módulos é esse, é lei e fiscalidade, que é uma coisa que nós devemos de estar atentos, porque hoje em dia um locutor é um empreendedor e tu tens que estar atento, porque se não é o estúdio a fazer-te o contrato, tens que ser tu. Com certeza. Como é que funciona? Portanto, é importante este tipo de coisas, nós estarmos atentos, é muito importante. Com certeza. Inclusive, algo que eu tomei conhecimento recentemente, quando fiz uma entrevista com uma locutora lá do Brasil, ela falou que uma amiga dela gravou, numa certa altura, ela gravou umas vozes e descobriu que essa voz estava a ser usada pelo TikTok. Sim, aliás, isso foi uma polêmica. E ela descobriu e pronto, teve que iniciar um processo e mais um monte de incomodações, então imagina, né? Muitas vezes, e isso eu vejo também no Brasil, a pessoa trabalha na informalidade, sem contratos, quando vê, tu não tem mais direito sobre a tua própria voz que está sendo usada lá por não sei quem. Complicado, né? Exatamente. Eu, por exemplo, nos museus, depende dos museus, mas a maior parte deles é um contrato vitalício, portanto eu dou a minha voz e eles podem usar até mais não, né? Como se costuma dizer. Mas temos de ter muito cuidado com estas coisas hoje em dia, muito cuidado, ainda para mais está aí a inteligência artificial, e a inteligência artificial vem de onde? Exato. Vem das vozes humanas. Não sejamos hipócritas. Olha, Ananda, até te vou contar uma coisa muito engraçada que me aconteceu recentemente. Eu tive um cliente que disse, a sua voz está muito robotizada, porque eu faço muito IVR, Inter-Voice Active Response, não é? E então, que é o atendimento telefónico, a chamada telefónica. E então eu fazia muito para falar com a operadora, prima 1, para deixar uma mensagem, prima 2, aguarde por favor. Enquanto, pronto, esta coisa assim. E o cliente diz-me, olha, a sua voz está muito robotizada. E eu ri-me. Depois tive que responder ao senhor de uma forma educada, como ele merece. Mas eu tenho que me rir disto, porque são os robôs que nos estão, ao fim e ao cabo, são eles que nos estão a copiar. Não somos nós que copiamos os robôs. E, portanto, de algum lado, a inteligência artificial vem. Eu vejo muito trabalho no LinkedIn, por exemplo, para pedir aos locutores para gravarmos não sei quantas palavras e frases e não sei o quê, para um projeto não sei o quê, que eles nunca dizem o que é, ok?
e que depois aquilo mais tarde vai para a inteligência artificial. Perigoso. E nunca mais vês. Exato, Ananda. As pessoas não estão atentas para isto. E isto é uma coisa que deve ser discutida num congresso mundial. Não é só num congresso em Atlanta ou num Voice Over Conference aqui em Londres. Não, isto deve ser discutido mundialmente. Porque há coisas que têm que ser discutidas mundialmente. Tereza, voltando um pouquinho para a parte das narrações, dos documentários, tiveste contato com muito conhecimento com o qual a gente não está exposto no dia a dia, né? A gente acaba aprendendo muita coisa, né? Imagino. Compartilha comigo alguma curiosidade, tem alguma informação interessante? Eu acho que nós estamos sempre a aprender. E depois há vícios de linguagem que se vão acomodando. E, portanto, quando nós chegamos a uma televisão, uma rádio, temos que perceber qual é o livro de estilo. Como é que se diz as coisas naquela rádio ou naquela estação de televisão. É muito importante isto. E, quando não sabemos, temos de perguntar. E se o nosso cliente não sabe, temos que nós nos informar e tentar dar o nosso melhor para dar o melhor ao cliente. Porque é a nossa voz que lá está. É o cliente, é a marca do cliente, mas também é a nossa marca. Porque a nossa voz é uma marca. Temos de ter muito cuidado com isso, ok? Claro que já me aconteceu depois coisas giríssimas. Olha, eu recordo-me quando gravei a Carris, por exemplo, próxima paragem, Largo da Princesa, próxima paragem, Algés. Eu estudava numa universidade ao pé e ia de metro de superfície todos os dias, mas ia sempre tão atolhada de coisas para ler que eu pensava, esta senhora tem uma voz tão bonita, e nunca me lembrei que fui eu que gravei aquilo, porque nós gravamos tanta coisa. Aliás, se perguntarem ao engenheiro José Luís Alves da 112 Studios em Portugal, ele vai-vos dizer isto. E eu, entretanto, digo assim, há um dia que eu vou sem telemóvel e sem nada na mão, eu disse, mas eu conheço esta voz. E disse, espera lá, deixa-me cá ligar ao Zé Luís. Ó Zé Luís, desculpa lá, nós gravámos alguma coisa, próxima paragem da Carris, não sei, no metro de superfície, no 50, gravaste, Teresa, então tu és a voz da Carris, então tu és a voz da Ela Bus da Carris e és a voz do metro de superfície da Carris. Eu não estou a acreditar. Pronto, eu já tinha gravado aquilo há tanto tempo que eu não me lembrava que era eu. Isto aconteceu-me. Eu até costumo dizer, Ananda, a minha voz é que é VIP, não sou eu. A mim, ninguém me conhece. Mas à minha voz, há muita gente que eu conhece. Isso, sem dúvida alguma. E é normal. E acaba gerando alguma memória afetiva, uma relação, né, com a voz. Sim. Acaba por ter, sem dúvida alguma, quer através da rádio, quer através das inúmeras coisas que eu já gravei. Que já nem sei, nem tenho conta. Eu gravei para o Odisseia, para o Discovery, para o Bio, para tantos canais que entretanto já deixaram de existir. Eu fui voz de SIC Notícias do programa Toda a Verdade durante 15 anos. Eu já gravei tanto, graças a Deus. Gravei tanto e não me canso, porque isto é realmente a minha paixão, é o que eu gosto de fazer, é o meu amor, é a comunicação, é a locução, é o estar com o outro e dar-me ao outro através da minha voz, porque é ela que me salva todos os dias. Agora ficou mais fácil apoiar a Era do Áudio. Entrando em apoia.se/ajude a Era do Áudio, você pode fazer uma doação esporádica a partir de R$3, sem compromisso, sem assinatura mensal. É o valor que você pode e acha justo. Já se você quer ser um apoiador mensal, entra em apoia.se/a Era do Áudio e garante o acesso ao nosso encontrinho mensal dos ouvintes. Se você tá fora do Brasil, pode acessar as opções equivalentes no Patreon. Esse apoio financia a edição do podcast para eu entregar episódios semanais aí no seu tocador. Então ajude e divulgue. Todos esses links estão aqui no box de informações do episódio. E agora a gente volta para a entrevista. Esses trabalhos todos, eles surgem por meio de uma agência ou as pessoas te contactam diretamente? Como é que funciona, assim, para contratar um locutor? Pelo menos na tua experiência, como é que funciona? Ananda, hoje em dia, se tu não existires no online, tu não existes em lado nenhum. Ponto número 1. Depois podes ter agentes, como eu tenho aqui em Inglaterra, okay? Como eu tenho na Índia, como eu tenho, se bem que eu para a Índia não trabalho muito, como eu tenho em Espanha, como eu tenho nos Estados Unidos, pronto. Tu podes trabalhar com agentes, obviamente que eles ganham a sua comissão e podes ser tu, lá está, o locutor pode ser um empreendedor e podes ser tu a ir buscar trabalho e fazer prospecção de mercado. Em Portugal também, embora em Portugal não existam muitos agentes para os locutores e dobradores, os estúdios contactam-nos diretamente, mas nos estúdios que eu trabalhava em 4 estúdios, portanto as pessoas já me conheciam, chamavam-me e lá ia eu. Mas hoje em dia tu tens que estar em todo lado e quem não aparece esquece. Tua voz é a tua marca, tens
que estar em todo lado, tens que ter um website, tens que ter o teu marketing. Eu costumo dizer isto aos meus alunos e é verdade. Se tu não disseres ao mundo que existes, como é que o mundo sabe de ti? Não sabe, certamente. Não saberá. Portanto, é importante nós próprios também fazermos o nosso marketing e andarmos como antigamente. Eu antigamente, o que é que eu fazia? Batia às portas, deixava a cassete, que ainda era a cassete, não é? Deixava as minhas demos numa cassete e pronto. E era assim que eu fazia. E tantos nãos que eu levei e continuo a levar ao fim destes anos todos. Há espaço para toda a gente. A minha voz, por ser, se calhar, bonita para ti, não quer dizer que seja bonita ou credível para o outro cliente. Há espaço para todos. É uma questão de nós estarmos presentes. Nós temos que estar presentes. Temos que bater às portas todos os dias, todos os meses, todos os anos e voltar aos nossos clientes e dizer: olá, estou cá de novo, tenho demos novas, olha, o ano passado fiz isto. Portanto, temos que ter este cuidado. Hoje em dia um locutor é também um empreendedor, sem dúvida alguma. E mesmo com os estúdios que se trabalha, nós temos que ter cuidado com eles. E temos que ter cuidado, acima de tudo, com as pessoas. Que eu acho que isto é o mais genuíno que podemos fazer. As pessoas que trabalham nos estúdios importam-nos muito. Saber como é que elas estão, como é que está a família. Isto é super importante, porque são relações que se estabelecem ao longo dos anos. Com os técnicos. O técnico, eu costumo dizer que é o braço direito. Há 4 fantásticos braços direitos do locutor. O técnico é o número 1. E nós temos que estabelecer uma relação com ele de respeito, acima de tudo. De grande amizade, de consideração pelo trabalho que ele está a fazer e que vai fazer depois. Os técnicos têm imenso trabalho com os locutores. E ensinam-nos tanto. Os técnicos ensinam-nos imenso. Hoje em dia, como não há diretores de vozes, quer dizer, ainda existe, mas não há tantos como havia antigamente, são eles, a maior parte deles em Portugal, que são diretores de vozes. Aqui em Inglaterra isso não acontece tanto, mas em Portugal sim. E portanto eles têm um trajeto e um calo já, muito grande, auditivo até, se quiserem, que nos orientam, se for preciso. São os nossos amigos. Quando um cliente está presente em estúdio, eles é que nos aliviam a carga emocional. E isto é muito importante. O relacionamento humano, apesar de estarmos todos no global e no digital, o relacionamento humano, olho no olho, continua a ser muito importante. Façam isso e vão ver que se dão bem. Um bom conselho. Mencionaste algumas diferenças já entre Portugal e o Reino Unido, né, ao longo da nossa conversa até agora, Teresa, mas tem mais alguma coisa? O que a gente pode pontuar, assim, da diferença desses dois mercados para os locutores? É enorme, Ananda, é enorme, porque assim, estamos a falar de um país muito maior, estamos a falar de um país que, em termos da locução e da dobragem, está muito mais evoluído que Portugal, sem dúvida alguma, até porque tens que perceber uma coisa: tudo o que vem dos Estados Unidos vai diretamente para, ou quase sempre para Inglaterra, e depois é que a Inglaterra distribui para os outros pontos da Europa. Normalmente é assim, e portanto isto está muito desenvolvido, não é? Eu diria que Portugal ainda está a aprender tudo, apesar de termos muitos anos nisto já, mas nós estamos muito atrás, muito atrás. Agora, se tu me disseres assim: olha, mas tens bons profissionais em Portugal? Excelentes, excelentes! Eu nunca vi ninguém a fazer dobragens. Claro, os brasileiros são ótimos, mas olha que nós portugueses também somos muito bons a fazer dobragens, muito bons. E as dobragens são muito mal vistas no nosso país. Atenção. Eu tinha uma pergunta sobre isso mesmo. Pode continuar, então, que esse é um tópico que eu gostaria de abordar. Podes guardar aí, que já falo nisso. Ok. Esse é um assunto delicado e que eu tenho uma opinião muito própria sobre isso. E eu acho que nós ainda estamos muito numa fase embrionária e, tal como nos outros países, há aqui uma separação, que é: os locutores estão separados uns dos outros, os estúdios estão separados uns dos outros. E enquanto nós não nos unirmos uns aos outros, a coisa não anda para a frente. Porquê? Porque depois baixa-se os preços e não se devia. Os locutores baixam preços. Alunos, locutores, dobradores, desde 2006. Uma das coisas que eu tenho uma comunidade enorme de formandos que já são meus colegas, que já estão nos estúdios, que já trabalham, muitos deles. Uma das coisas que eu lhes digo é de facto isto, quer dizer, vocês têm que estar preparados para tudo e preparados para nada. Ponto número 1. E serem amigos uns dos outros, porque há espaço para todos. Aquilo pode não ter corrido bem para mim, aquele casting, mas pode correr bem para o meu colega. Concorrência não é trabalharmos uns contra os outros, é ao lado uns dos outros. E aceitar que se o outro ficou, não é porque fez melhor, ou se calhar até fez, e ainda bem para ele. E este é o desafio. Eu tenho que fazer melhor porque eu se calhar não estou a fazer bem ainda. Portanto, a concorrência a gente não pode ver, depois lá vem a inveja e vem... Nós somos todos artistas, não é? E os artistas, infelizmente, ainda têm esta coisa da inveja, de não sermos, claro que eu estou a generalizar, não é? De não sermos amigos uns dos outros, de passarmos a perna uns aos outros, o que é triste. Isto é um bocadinho do ser humano e acontece em todos os lados, certamente. Mas isto é triste. Isto não devia de acontecer. Concorrência não é estarmos contra uns aos outros, é trabalharmos ao lado uns dos outros. O outro fez bem, fantástico, parabéns. E
agora, o que é que tu podes fazer melhor? Temos que pensar nisso e temos que crescer mentalmente, ter um open mind para nos podermos até desenvolver dentro da nossa área. Isso é muito importante. E eu acho que Portugal devia se juntar, os estúdios deviam se juntar muito mais, até porque depois as coisas que vêm de Espanha vêm com preços mais baixos, depois os estúdios brigam uns com os outros e obviamente isso faz com que baixem os salários, os rates, não é? Os valores aos locutores, depois os locutores um faz mais baixo do que o outro e anda tudo em baixo, quer dizer, quando tu te vendes por 5 tostões, nunca mais te vais vender por 10. Tu tens que saber qual é o teu preço. Há muita gente que me diz isto, mas eu estou a começar agora. Mas só eu é que sei. Tu estás a começar agora porque me estás a dizer. Eu não tinha necessidade que tu me disseste que estás a começar agora. Porque tu preparaste. Tu formaste, tu és bom no que fazes. E quando se é bom no que faz, quem tem unhas é que toca a guitarra, como eu costumo dizer. Eu não tenho medo de ninguém que venha agora. Eu tenho formandos meus que vão a castings comigo. Eu fico feliz por eles conseguiram, eu não. Por um motivo ou outro não interessa. Eu tento perceber sempre qual é. Não interessa. Muitas vezes, olha, se calhar é porque a voz, ele não queria uma voz tão grave. Ou se calhar a minha atuação não estava tão perfeita como estava a do colega. Que bom que o meu colega conseguiu, ou que o meu formando conseguiu. E isto é um constante, vamos embora. Temos que nos unir. Estúdios, locutores de todo o mundo, de Portugal, não falo só de Portugal, temos que nos unir e temos que perceber o que é que está no mercado, que tabelas é que existem, porque as tabelas, como tu sabes, Ananda, num país é uma coisa, no outro país é outra. O que nós tentamos fazer aqui no Reino Unido, por exemplo, há uma tabela, existe uma tabela e a partir dali, nos Estados Unidos também, que é da Guia a Viver, salvo erro. E aqui temos o The Voice Realm, que é uma das tabelas que está entre um preço alto e um preço muito baixo. E o que eu costumo dizer aos meus formandos é, não sangrem, entre aspas, o cliente, não é? Não ponham para aí preços muito, muito grandes. Quer dizer, podem pôr, depende, depois também temos que ver qual é o cliente, não é? Porque um cliente que seja o talho aqui da esquina não vou levar o mesmo preço que se for, se calhar, uma multinacional, não é? Ou uma grande marca como uma grande marca de bebidas, por exemplo, não é nada. Portanto, nós temos que perceber para quem é que estamos a trabalhar, com quem é que estamos a trabalhar e para onde, também é importante. E eu acho que mundialmente nós precisamos todos de discutir muito isto, não é? Todos nós. Portanto, e não pode ser só nos Estados Unidos, ou só em Inglaterra, ou só em Portugal, ou só no Brasil. Tem que ser em todo lado. Aproveitando que a gente falou sobre essa questão de preços, eu gostaria de saber a tua opinião sobre esses sites de contratação rápida de serviços tipo Fiverr e derivados, porque a gente vê que ali os preços são super baixos, imagino que isso não favoreça ninguém, a não ser quem tá contratando, né? E olhe lá também. Então, eu queria saber o que tu acha disso. E olha, é assim, no Fiverr só se consegue realmente fazer um preço baixo, porque assim, a maior parte dos locutores põem lá um preço baixo para catar o cliente. Claro, Já percebi isto muitas vezes. Há colegas meus que fazem isso para catar o cliente. E depois vem a resposta de, olha, mas eu preciso saber quantas palavras é que tem o texto, é para quê, é para onde, e a partir daí eu faço então o seu preço. E então vá à tabela. Nós temos lá por 5 dólares, não interessa. Tipo assim, uma isca para ser contatado e daí a partir dali desenvolve uma conversa, percebi, ok? Ananda, acredita, muitos deles fazem isso, é isca. Muitos deles fazem isso, ok? E depois vão e mandam-te um e-mail, olha, mas eu quero saber para onde é que é, para onde e aí dão a tabela. Portanto, e se a pessoa puder pagar, paga, se a pessoa não puder pagar, não paga. E aí também se percebe que tipo de cliente é que temos à nossa frente e se queremos trabalhar com esse cliente, tá bom? Pronto. Eu não sou nada contra o Fiverr, não sou nada contra as plataformas de vozes, nada. Eu acho que cada um faz o que quer e cada um vive como quer. Acho que há preços completamente exagerados em alguns bancos de vozes. Nós temos que pagar um balúrdio para lá estar um ano e se tivermos um trabalho é muito durante esse ano. Eu acho que eu continuo na minha. Eu acho que quem tem unhas é que toca guitarra. Ou seja, os locutores deviam estar todos disponíveis e depois ali o cliente escolhia. E devia de haver preços. Os preços são estes neste país, os preços são aqueles naquele país. Pronto, tudo bem. Mas o locutor que é de Portugal devia trabalhar com o seu preço de Portugal. O locutor que é do Brasil com o seu preço ou não. Pá, isto depois depende dos mercados, não é? Mas, e dos clientes, lá está, do tipo de cliente que é. Eu não condeno esses. Eu acho que nós, locutores, é que temos que perceber. Isto interessa-me ou não? Isto é para mim ou não? Que tipo de cliente é que eu quero ter? Quanto é que eu tenho que ganhar? Qual é a minha média por dia que eu preciso de ganhar? Portanto, nós temos que fazer contas, nós somos empreendedores, nós estamos a gerir um negócio e, portanto, temos que saber gerir. Com certeza. Já trabalhei para empresas que contratavam, né, serviços desses sites e, de fato, muitas vezes o valor era tabelado, mas em outras vezes não. O locutor, ele tinha aquele valor inicial e depois ele respondia, não, para esse tipo de coisa, esse é o valor
valor, esses são os termos de uso, e daí, ok, acaba ficando uma relação que não é tão injusta para o locutor, porque ele colocou na mesa ali a forma como ele quer trabalhar, enfim. Exatamente, e porque tu próprio, se não te deres valor, quem é que te vai dar? Não é o cliente. Nós temos que nos dar valor a nós próprios. Que tipo de cliente é que eu estou a atrair? Ou que tipo de cliente é que eu quero atrair? Eu quero ter muito trabalho ou eu quero ir aos maiores? Eu quero fazer uma prospecção de mercado onde vou a todas ou eu quero fazer um tipo de prospecção de mercado só para museus, por exemplo? Ou só para congressos? Ou só para publicidade? Ou só para... O quê? Nós temos que definir estas coisas, porque senão vamos a todas e não vamos a nenhumas, como eu costumo dizer, não é? Portanto, temos que ter algum cuidado. O que é que eu quero? Onde é que eu me vejo daqui a uns anos, não é? Como locutor. O que é que eu quero para mim nesta vida? Quanto é que eu quero ganhar anualmente com isto? Quanto é que eu tenho de ganhar mensalmente? E o que é que eu tenho de fazer para lá chegar? Uma das coisas que eu digo aos meus formandos é, em 1000 e-mails que tu mandas, se te responderem um, estás de parabéns. Agora, o que eu queria te perguntar, Teresa, é referente justamente a essa estratégia de evolução de carreira, porque eu imagino que no começo não dê muito para escolher, tem que meio que fazer de tudo um pouco, mas ao mesmo tempo tem que ter uma estratégia de um foco, não é? Como é que funciona isso? Depende, é assim, se eu, por exemplo, vou fazer uma formação e eu quero mesmo fazer só audiolivros, então eu vou-me treinar só para audiolivros. Se eu quero, por exemplo, experimentar o que é que são os vários estilos de locução, então vou fazer um curso de locução e dobragem e vou ver quais são os vários estilos de locução e vou ver qual é que me encaixa. Eu se calhar até gosto deles todos. E a partir daí vou selecionar qual é o tipo de cliente que eu quero através do quanto é que eu quero ganhar, ok? Quanto é que eu quero ganhar por mês, quanto é que eu quero ganhar em 6 meses e quanto é que eu quero ganhar num ano. Isto já faz parte do coaching, ok? Porque nós também temos esta parte no nosso curso avançado, ok? Portanto, isto, a partir daqui nós temos que começar a fazer captação de clientes. Para onde? Ora, se for para audiolivros é para audiolivros, se for para audiolivros e documentários é para audiolivros e documentários, se for para audiolivros, documentários e comerciais é para audiolivros comerciais. Portanto, mediante aquilo que nós queremos e que gostamos e que muitas vezes até não gostamos, mas saímos muito bem, que isto acontece. Eu tenho formandos que não gostam de publicidade, mas e que se saem tão bem? Que não vais e porque é que não fazes a publicidade? É um dos sítios onde se ganha mais dinheiro. As pessoas adoram dobragens. A dobragem em Portugal é das coisas mais mal pagas. É uma pena. Dá imenso trabalho. Tem imensas técnicas e é dos trabalhos mais mal pagos. Exceção à regra Disney, ok? E Pixar. Ok? Esse tipo de... Agora, dobragens de outro tipo de desenho animados é das coisas mais mal pagas em Portugal. É giro? É, mas tem imensa técnica, ok? A pessoa tem que perceber o que é que eu quero. A partir daí trabalhar. A partir daí experienciar-se, a partir daí gravar-se, a partir daí ouvir-se. Eu costumo dizer, vocês têm que trabalhar todos os dias, para quando chegar o cliente vocês estarem preparados. Porque muitas vezes não é num curso que uma pessoa se prepara. Na prática, isto é como um atleta. Se tu não treinares todos os dias, não chegas não é? À meta. E nós temos um foco. Ok, eu quero ter 3 clientes por ano e quero ganhar 1000 euros no ano. Há pessoas a pensar assim, não é? Ok, então o que é que tu vais fazer para lá chegar? Quais são os teus planos? O que é que tens que fazer? Deves pensar. Na prática, né, no treino. Não. É a carreira em si. E ainda mais nos dias que correm, Ananda. Porque nos dias que correm, tu trabalhas a partir de um estúdio, num home studio, de um boot, de um whatever, ou de um estúdio. Atravessas a estrada e alugas um estúdio, como eu aluguei tantos quando cheguei cá à Inglaterra. Ok? Portanto, tu hoje em dia tens que ser empreendedora, pronto, e tens que perceber para onde é que estás a caminhar. Eu não posso dar só técnicas de locução. Eu não dou só técnicas. Como é que eu vou dar só técnicas de locução? Então as pessoas pagam um dinheirão que eu acho que é caro, não é? E portanto os meus cursos não são cursos baratos, não é? Não são 5 tostões, como eu costumo dizer. E eu preciso que as pessoas vão dali satisfeitas. Eu preciso que as pessoas vão dali orientadas, porque eu não tiro um curso para ser mal orientada. Como formadora, o meu sucesso é o sucesso dos meus formandos. Portanto, eu não posso só dar as técnicas de locução e dobragem. Não, eu tenho que orientar. E estou cá, sempre para os orientar quando eles precisam. Eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho para te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da Era do Áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa para mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer.
E relativamente às habilidades, a questão das línguas, né, que antes a gente falava, eu imagino que Portugal, por estar num cenário europeu, num contexto europeu, seja muito importante para o profissional da voz dominar outras línguas. E isso abre também oportunidades, né? O profissional da voz não é só por estar em Portugal que tem que dominar as línguas. O profissional da voz, só por ser profissional da voz, tem que dominar outras línguas. Ponto. Quantas vezes é que eu já gravei em espanhol? E muitas vezes eu não tenho que ser perfeita. Vivi em Espanha durante um tempo, não é? Mas eu não tenho que ser perfeita no meu espanhol. Muitas vezes até me pedem, olha, espanhol mas com accent português. E portanto eu tenho que fazer, eu agora já nem sei fazer o português accent do espanhol, porque eu vivi lá. É a mesma coisa que me dizerem assim, olha, faz inglês com o português accent. Não sei. As pessoas até dizem, isto está muito... Como é que houve um cliente que me disse agora há pouco tempo? Está muito British. Ora, pois claro, mas eu já não sou nem portuguesa nem inglesa, eu já vivo cá há 7 anos, já vivi em três counties, em 3 distritos, não é? O meu aparelho auditivo já está com o distrito de Worcestershire, já está com o distrito de Surrey, de Hampshire, de Londres, próprio Londres. Portanto, como é que eu posso fazer um inglês como falam português que vive em Portugal? Não posso. Até que eu ultimamente tenho-me recusado e aviso sempre, olha, querem que eu grave em inglês? O meu inglês é este. Porque eu vivo cá há 7 anos e tenho uma pronúncia diferente de um português que está em Portugal. Mas, relativamente àquilo que me estás a perguntar, nós temos de saber línguas. É importante. E vou aqui agora aos audiolivros. Eu, se tenho num audiolivro uma personagem que tenha que saber francês, eu tenho que saber francês. Eu posso falar o português, mas tenho que saber francês, porque eu vou falar francês com outro personagem. Eu tenho que saber. Se eu não souber, estou a perder o trabalho. Portanto, tudo o que vocês puderem aprender, aprendam. Porque é sempre bom. É sempre mais uma ferramenta. Porque não é só em Portugal, Ananda. No Brasil, na Espanha, na China, nós devemos, quanto mais ferramentas nós tivermos, melhor. E atenção, que os accents estão na moda. Porque a locução também tem modas. Ter um accent também, e se tiverem um accent, por exemplo, eu posso ter um accent em francês, e falar assim, d'accord, voilà. Vamos falar assim o resto do dia todo, não? E isto, se calhar, até dá para um personagem de um comercial, por exemplo. Portanto, tudo é de facto importante que nós saibamos línguas, até porque hoje em dia há muitos clientes que nos contactam com a língua inglesa, com a língua francesa, alemã. Bem, temos o tradutor, ok, nos computadores. Mas isso não chega de todo. Portanto, sim, aprendam línguas, é importante. E justamente assim, eu fico imaginando que, por exemplo, eu venho do Brasil, que é um país muito continental e infelizmente lá é tudo muito em português. Aqui, como há outros países perto, eu me pergunto, será que não chega um job, como, né, falaste, em alemão ou em francês ou em alguma língua assim, até mais distante, sabe, para traduzir para um evento cultural, para um museu, para uma conferência. Eu imagino que a demanda de trabalho em outras línguas deva ser relativamente grande, né? Não sei se estou enganada. Nós, seres humanos, somos como os ratos. Nós estamos em todo o lado, não estamos só no nosso país. E hoje em dia cada vez mais, não é? Pronto, obviamente, lá a brincadeira, mas hoje em dia cada vez mais. E, portanto, é muito normal que haja uma empresa que diga assim, eu preciso de uma voz espanhola ou brasileira, não é? De uma voz português-Brasil, para fazer este IVR. Ou preciso de um accent BR, ok? E nós temos de estar preparados para isso, nós temos de estar. E há uma coisa interessante que tu disseste, Ananda, que é, chega um trabalho, mas porquê que o trabalho tem que chegar e nós não temos nós que chegar ao trabalho? É um bom ponto, tá certíssimo. Porquê que eu hoje, por exemplo, não vou fazer prospecção de mercado para a China? Aliás, a minha voz está na China, em várias empresas. Olha. Porquê? Porque eu não percebo da língua. Ok, vou tentar fazer o meu melhor. Se não percebo, vou ao tradutor, não é? E tento procurar estúdios na China que precisem de português, não, e mandem em inglês um e-mail. Por exemplo, isto são formas de fazer prospecção de mercado. Há outras, não é? Há outras. Nós temos que sair fora da caixa. É open mindset e vamos perceber para onde é que eu vou, onde é que eu quero ir, o que é que eu quero fazer. Pronto, e treinar todos os dias é muito importante. E vamos falar então da dobragem ou dublagem, quem está ouvindo do Brasil, né? Nós falamos dublagem, aqui é dobragem. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu cheguei aqui em Portugal é que poucas coisas, pelo menos das coisas que eu consumia, né? Principalmente assim, cinema ou filmes na televisão, poucas ou quase nenhuma das coisas que eu consumia eram dubladas. Eu quero dizer aqui, fora a minha parte profissional de locutora, eu só quero dizer isto. A dobragem é uma forma de inclusão. Ponto. Exatamente. Não, eu concordo Só muito. por isto vale tudo a dobragem. Segundo, neste momento, os aparelhos eletrónicos já vêm todos com se eu quero ver com legendas, se eu não quero, se eu quero original, se eu quero noutra língua. E acima de tudo, claro que eu defendo o trabalho dos técnicos, dos estúdios, toda a gente trabalha nesta área.
área. Claro que sim, mas acima de tudo defende a inclusão. Isso é que é importante, porque eu tinha uma criança com 2 anos que ouvia documentários e via-os, mas não sabia ler. E quando, em Portugal, os espanhóis se lembraram, isto agora vai tudo a legendas porque é mais barato, a partir da crise de 2008, a minha criança ficou sem ouvir porque não sabia ler e não sabia o que se passava nos documentários. Assim, como houve gente mais velha, assim como houve cegos, que deixaram de ver, os cegos de ouvir os documentários, não é? Porque não havia lá a nossa locução em português. Portanto, abram os olhos. A dobragem é importante, sim. É muito importante, é uma forma de inclusão. Eu não estou a falar aqui para dar trabalho aos locutores, aos técnicos e aos estúdios. Epá, não é isso. É inclusão. Incluam as pessoas. Elas precisam de ser incluídas cada vez mais. Eu vejo, pelo menos no Brasil, que existe preconceito com a dublagem, né? É muito também. triste. Imenso. Em Portugal também. Sim, e é uma atividade que requer muita técnica. Existe algum pré-requisito para o locutor ser dublador aqui em Portugal, Teresa? Tu podes ser um bom dobrador e um péssimo locutor, ou um péssimo locutor e um excelente dobrador. Tens que querer, acima de tudo, eu acho que não há. O que é que há? Tens que querer, tens que gostar. Pronto. E depois trabalhar. Podes tirar um curso de teatro, não tens que tirar uma universidade. Há pessoas que dizem, tens que ir para a universidade, tens que ser ator. Epá, a sério? Não, tens que querer, tens que aperfeiçoar as técnicas de dobragem, tens que tirar formação dentro da área, é isto que queres, avança. E não pensem que isto é uma profissão fácil, porque não é. É uma profissão como as outras e muitas vezes é difícil, somos freelancers. Mas vocês ganham muito bem. Há trabalhos que vos dão 2.000 ou 3.000 pounds. E pois mas depois estás 2 ou 3 meses sem ganhar e tens que orientar a coisa, ok? E investimos muito, somos profissionais, eu todos os anos invisto dinheiro para 2 cursos para mim como locutora e 3 como formadora. 5 formações. Todos os anos eu faço isto. Todos os anos. E, portanto, eu penso que nós, se investimos em nós, também temos que receber algum em troca, não é? Pelo nosso trabalho. E isto é uma coisa que todos os nossos locutores, todos do mundo inteiro, têm que receber isto, ok? Não deixem de vender aquilo que vocês... A única coisa que têm, que é a voz. No nosso caso, não é? A coisa da dobragem, tens que ir... Aí a locução. Desculpem lá. Alguma universidade para termos locução? Eu nunca fiz... Eu não estou a dizer com isto, Ananda, que não tenhamos que ter carteira de locutor ou de dobrador em Portugal. Porque isso não existe em Portugal. Se houvesse carteira profissional, seria excelente, porque isso depois iria desencadear outras coisas benéficas para nós, locutores e dobradores. E mudando de assunto, Teresa, uma coisa que eu fiquei muito curiosa para te perguntar. Foste uma das primeiras vozes a fazer GPS aqui em Portugal. Eu queria saber como foi essa experiência, porque deve ser uma coisa engraçada, né? Gravar as coisas de uma maneira bem neutra. Horrível. Foi horrível, porque eu, quando cheguei ao estúdio, tinha montes de páginas e disse assim ao técnico, isto nunca mais vai acabar, e ao diretor do estúdio, quando é que a gente acaba este trabalho? Isto nunca mais vai acabar. Mas pronto, aquilo são frases pequenas, não é? Acabou, nós gravámos para ali foi um dia inteiro a gravar. E aquilo foi tudo, por favor, vira à direita. Era tudo um bocado assim. Vir na rua Gomes whatever, na rua não sei quanto. Por favor, na rotunda, vir na segunda à esquerda. Pronto, qualquer coisa assim. Foi terrível. E depois tinha que fazer à esquerda, à direita, na bifurcação. Hoje em dia tu vais ouvir as vozes que estão no Google Maps e há vozes que dão-me vontade de ai meu Deus do céu, a voz irrita-me, uma pessoa já vai nervosa de andar a conduzir, não é? Eu não estou a dizer que sou muito boa, mas nós quando fazemos este tipo de trabalhos temos que ter isto em atenção. Quem vai a conduzir tem que ter tempo e espaço dentro do seu cérebro para assimilar o que um locutor está a dizer. Ponto número 1. Depois temos que ter uma boa dicção, porque a pessoa vai distraída com outras coisas, a pessoa tem que perceber bem o que é que nós estamos a dizer. Ponto número 2. Depois temos que ser simpáticos e amáveis, porque a pessoa está em stress, a pessoa não sabe para onde é que vai, ok? E conduzir muitas vezes é um stress. Temos gente a apitar atrás de nós, já nos enganamos, temos que voltar para trás. Isto é um stress, conduzir é um stress, é horrível. Quer dizer, há pessoas que não, que adoram. Eu não gosto. Pronto, eu também não. Mas eu acho que quando se está a procurar alguma coisa é sempre estressante, no mínimo, não é? Portanto, nós que estamos a fazer um GPS temos de ter calma. Essa calma tem que ser passada pela voz. Essa emoção do vai correr tudo bem, é só virar à esquerda, tem que ser passada por nós. Claro que depois há outros componentes dentro do GPS, que isso já não é na nossa foro, não é? Mas nós na voz, quando fazemos um GPS, temos que ter isto, temos que ter esta atenção. E eu, na altura, quando fui gravar, tive esta atenção, que foi, a pessoa está a conduzir, pode estar em stress, não sabe onde é que está, pode estar num país estrangeiro, ok? Eu gravei para a TomTom na altura, era o primeiro GPS que apareceu, um dos primeiros GPS que apareceram em Portugal, e portanto era muito isto, vir à direita. Já a seguir, vir à esquerda. Contorne a rotunda e saia na primeira à direita. Agora, eu tenho um Google Maps que é... No Google Maps aparece-me lá uma senhora que é vá para sudoeste. Eu sei lá onde é que é sudoeste, meu Deus.
Sério? Assim não dá, Vá pra Sudoeste, eu ia ficar perdida também, Tereza, eu não ia conseguir. não é? E depois há vozes irritantes, não é? Há vozes no GPS hoje em dia super irritantes. Lá está, a inteligência artificial também aqui a funcionar muito, não é? Há vozes humanas, mas há vozes de inteligência artificial horrorosas, horrorosas. Me desculpem as empresas de inteligência artificial. Mas como é que foi pra gravar o nome das ruas? Por exemplo, tu gravavas as sílabas ou os nomes inteiros? Já vinha tudo. Não, gravávamos tudo inteiro. Na altura gravámos tudo inteiro. Nós gravámos a tiponomia toda de Portugal, de norte a sul até às ilhas. Foi um trabalho... Sim, nós, por exemplo, para gravarmos uma cidade era um trabalho de um dia. Um dia e às vezes dia e meio, depende das cidades, não é? Eu recordo-me que a primeira cidade que eu gravei foi um dia. E depois voltei lá, foi um trabalho intenso. Foi um trabalho intenso. Porque nós gravámos primeiro uma cidade, depois gravámos outra, depois mais tarde gravámos mais duas. Pronto, e foi um trabalho que foi intenso, foi muito intenso. Mas foi muito divertido. Rimos-nos muito. A gente ri sempre muito quando estamos em estúdio. É fantástico. Eu gosto muito disto. Gosto muito disto. Tereza, foi um prazer falar contigo e eu gostaria que tu deixasses aqui os teus arrobas, curso, né, os canais que tu queira deixar aqui para as pessoas te encontrarem depois. É só irem a www.teresasilva.com.pt. Este é o meu website. Procurarem Teresa Silva Locutora. Eu tenho um rastro digital muito grande graças à nossa equipa, porque eu trabalho com uma equipa recentemente há 3 anos. Deixei de trabalhar sozinha, depois era tanta coisa que já não chega a... Temos que começar a delegar trabalho, não é? E tenho Instagram, tenho Facebook, tenho Pinterest, tenho LinkedIn. Temos um outro trabalho que é o contosdecasa.com, onde eu também sou mentora desse trabalho, que é um site inclusivo, onde também temos língua gestual portuguesa. Não temos a Libra, mas nunca se sabe se ainda não vamos ter, que é a língua gestual brasileira, e as outras, não é? A British Sign Language, entre outras. É um trabalho que nasceu na pandemia e que está a querer fazer furor. Nós estamos no início de muitos projetos dentro desse contosdecasa.com e pronto, tem outros projetos e outras coisas, mas procurarem Teresa Silva Locutora acham-me em quase todo o lado, no YouTube, nas redes, e depois através de umas encontram-me noutras e pronto. Eu dou muita formação online, dou aulas, dou mentoria, dou consultoria, coach, portanto tenho especializado nos últimos anos nestas coisas. Sou vocal coach também pelo SEV do Brasil. Tenho também uma pós-graduação em locução e dobragem e pós-graduação em Holistic Voice Therapy e outras de gestão de formação e outras que não interessam para o caso. Tento sempre estar muito atenta ao mercado, que é uma das coisas que vocês também têm que fazer como locutores, estar sempre atentos ao mercado e não pararem. Se gostam mesmo disto, avancem. Não é uma profissão fácil, mas é uma profissão maravilhosa. Maravilhosa. Nós conseguirmos fazer esta ponte com quem nos ouve é fantástico. Não é por nada que eu aqui no Reino Unido tenho um part-time que é mental health. Eu trabalho em aulas psiquiátricas, não é? E que me tem ajudado também tanto com esta parte da voz. A gente às vezes olha as coisas de outra maneira, que quando olhamos as coisas de vários prismas, por isso é que eu digo, sejam locutores, mas acima de tudo sejam boas pessoas, antes de serem bons profissionais, e tenham uma mente aberta para olhar de vários prismas a nossa profissão, que é tão bonita. Muito bom, muito obrigada. Tereza, te desejo muito sucesso. Obrigada mais uma vez por estar aqui e falamos. Obrigada. Obrigada, Ananda. Muito sucesso também para a Era do Áudio. Tudo a correr muitíssimo bem. Eu acho que o trabalho que estás a fazer é fantástico e deves aprender imenso, porque nós quando vemos, que é uma das coisas que eu digo aos meus formandos, que curso é que eu devo fazer? Façam todos. Mas esta é melhor pessoa que a outra. São todas boas. A gente aprende, toda a gente tem alguma coisa para ensinar. Agora, vocês é que têm que decidir o que é que querem aprender. Portanto, eu acho que o teu trabalho é fantástico, deves de aprender imenso com toda a gente que vem à Era do Áudio. Aprendo muito, é muito bom, eu adoro. Um grande beijinho para ti, muito obrigada pelo teu convite. Foi uma honra para mim estar aqui contigo. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. Beijinhos, tchau, tchau. E aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir @a Era do Áudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como @Ananda Garcia. O nosso e-mail é aeradoaudio@gmail.com. Até o próximo episódio. Tchau!